O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a violência na Holanda, porque ela existe sim. Na verdade, nem só na Holanda, né? Nos países europeus, em todo lugar existe algum nível de violência. Recentemente, aconteceu em Amsterdã o assassinato de um jornalista muito importante aqui na Holanda, o Peter R. de Vries, que era um jornalista investigativo. E eu não achei assim alguém no Brasil para comparar com ele, porque ele fazia um jornalismo investigativo muito profundo, assim, de realmente entrar em casos muito emblemáticos com gente muito grande do crime e inclusive alterar rumo de investigação e proteger testemunha. Então assim, era num nível realmente muito profundo assim que ele entrava nas histórias em que ele acabou participando, e com isso ele acabou jurado de morte. E isso é uma história meio controversa, porque em certo momento foi atribuída essa ameaça de morte a um dos grandes criminosos da Holanda. Esse criminoso depois, através do advogado, mandou uma mensagem dizendo que não, que ele jamais ameaçaria o Peter, e assim vai. E nunca ninguém soube exatamente quem exatamente ameaçou ele. O fato é que ele tomou 5 tiros, se não me engano, no meio da rua em Amsterdã, em plena luz do dia. E isso me acendeu assim um farol, né? A pessoa curiosa vê uma história dessa, eu preciso entender como que é essa história aí, que agora eu tô curiosa pra entender, porque esse episódio teve duas coisas, né? Um que é um atentado assim pessoal, né? Ao cara que acabou falecendo, foi socorrido, ficou no hospital acho que quase 2 semanas, mas não resistiu. Então é um ataque muito pessoal ao jornalista, aquela pessoa em específico, que era uma pessoa muito importante aqui no jornalismo holandês. Mas é também, de certa forma, um ataque à imprensa como um todo, né? É mais ou menos como aconteceu no Brasil há anos atrás com o assassinato do Tim Lopes, né? Acaba sendo uma intimidação à imprensa para que a imprensa não faça o trabalho que ela deveria fazer. Ninguém na Holanda faz esse trabalho tão profundo e se meteu tanto nesses assuntos como o Peter fez. Então, de certa forma, os outros jornalistas são menos perseguidos, não tem tanto estigma, vamos dizer assim, nas costas, né, em relação ao trabalho deles. Mas ainda assim, é uma ameaça à imprensa, né? É uma intimidação à imprensa. Então, essa história repercutiu muito forte aqui na Holanda, porque, né, foi uma coisa assim muito assustadora. E aí eu comecei a pesquisar, que era uma coisa que eu já pesquisava mais timidamente, mas aí me quis pesquisar mais ainda como é que é essa história, né? Não é uma coisa comum, absolutamente não é uma coisa comum alguém sofrer um atentado assim no meio da rua, não é uma coisa que acontece sempre, como a gente vê, por exemplo, no Brasil. Então, o que aconteceu com esse jornalista foi realmente assim uma exceção, uma coisa muito fora do comum mesmo. E também muita gente pergunta como uma pessoa ameaçada de morte não estava sendo protegido, mas na verdade ele dispensou a proteção policial porque ele falava que não adianta, não ia viver amedrontado, e que não adianta ter um monte de duas pessoas protegendo ele do lado dele e alguém chega pelas costas, e que se as coisas tivessem que acontecer, elas iam acontecer. Então ele também, na minha opinião, foi um pouco kamikaze, né? Mas ok, cada um sabe onde aperta o calo. Infelizmente a história dele não acabou bem e não foi nada legal, mas a linha de investigação mais forte da polícia é que esse crime tenha acontecido a mando de um dos maiores criminosos da Holanda, que é o Ridouan Taghi, que é um cara que está preso. Olhem só, vocês conhecem uma história dessa? Tipo, de um cara que é um grande criminoso, tá preso e está comandando crimes de dentro da cadeia? Sim, isso acontece na Holanda. Na verdade, não é nem só esse cara, tem vários criminosos, mas tem 2 que são assim os mais emblemáticos, que é esse Ridouan Taghi e o outro é o William Holleder. O William Holleder é um cara que sequestrou apenas o proprietário da Heineken, um dos fundadores, se não me engano, da Heineken. E ambos estão presos e ambos, de certa forma, comandam as coisas ainda de dentro da prisão. Que é uma coisa que eles tentam controlar, mas né, impossível, que não dá para deixar o cara totalmente isolado, enfim. E a linha de investigação mais aceita pela polícia, a principal linha, é que tenha sido esse Ridouan Taghi, que os dois
esses dois grandes bandidos são ligados a tráfico de droga. Então tem um monte de crime, um monte de pena que eles estão cumprindo por várias questões e vários crimes, mas tudo rolando em torno do tráfico de drogas. Agora, a grande diferença aqui na Holanda é que eles têm uma dificuldade muito maior de recrutar pessoas para trabalhar. Então, o cara que atirou nesse jornalista, ele foi preso no mesmo dia, porque a polícia aqui é super eficiente. Então, em questão de poucas horas, eles já tinham preso 3 suspeitos. E depois de um dia, eles já sabiam qual dos 3, um foi liberado, que não tinha nada a ver, e os outros 2 ficaram um pouco mais até chegar que um desses 2 era o cara que realmente tinha atirado. Conseguiram um depoimento da própria família falando que ele tinha sido pago para fazer aquele crime. Parece que foi pago, tinham prometido, né? Porque no fim, agora não foi preso, ninguém vai pagar o preso, né? Mas tinham prometido acho que 100 mil euros para ele fazer esse crime. E parece que é uma pessoa assim que sempre foi meio desviada, que já tinha sido presa, que já tinha problemas. Porque aqui também acontece da pessoa ser presa e ter redução de pena. Esse tipo de coisa também acontece aqui na Holanda. E ele também foi beneficiado numa questão dessa e estava na rua, meio perdido. E alguém foi lá, ofereceu uma grana para ele, ele achou que ele não tinha nada a perder e fez isso. Mas assim, aqui é muito mais difícil pela realidade social, né? No Brasil é muito fácil escalar alguém para trabalhar pro crime, com um monte de gente passando fome, passando necessidade, sem estudo, sem ter muito a perder. A criminalidade consegue ir lá e convencer mais pessoas a participar, a ser parte do crime, né? É uma proposta mais sedutora. Aqui, com uma polícia mais eficiente, menos corrupta, é mais difícil. Então, com isso, a própria criminalidade não encontra muito espaço para crescer. E é por isso que um episódio como esse é uma coisa tão isolada e que repercute tão forte no país como repercutiu esse caso. Aqui, o que realmente acontece com frequência são casos isolados, tipo briga, que eu chamaria no Brasil de briga de bar, né? O que eu vejo muito notícia é de que alguém esfaqueou alguém. E normalmente é uma briga. Então, por exemplo, acho que uma semana atrás, teve um brasileiro que morreu em Amsterdã, que foi numa briga de trânsito, ele brigou com alguém e a pessoa com quem ele brigou esfaqueou ele. E ele, infelizmente, foi socorrido, tudo, mas infelizmente não resistiu e morreu. Então, esse tipo de notícia é razoavelmente frequente, de que alguém foi esfaqueado, mas que alguém tomou um tiro num assalto, que alguém brigou com alguém e tinha uma arma e atirou. Esse tipo de coisa é muito difícil ouvir, falar, e quando acontece também é uma coisa assim muito isolada. Todo mundo fica muito estarrecido porque realmente é algo muito fora do normal, assim. A Holanda não é um país que as pessoas andam armadas na rua, não é um país que a gente tem medo de andar na rua, muito pelo contrário, não é um país que você vai estar na rua mexendo no celular e alguém vai passar e roubar o seu celular. Não é um lugar que eu tenha medo, por exemplo, de pegar, sei lá, o meu computador e sair andando pela rua. Não é um lugar que você vai ser assaltado, por exemplo. É um lugar que vão roubar a sua bicicleta, que você vai deixar a sua bicicleta estacionada e quando você voltar, talvez ela não esteja lá. Isso é uma coisa que acontece bastante na Holanda. Você tem que ter travinha, tem que ter as coisas, senão roubam a bicicleta. Isso e que eles chamam de pickpocket, que é o batedor de carteira, basicamente. Meu namorado, por exemplo, foi assaltado, né, em Rotterdam, na região do Porto. Quando ele percebeu, tinham roubado a carteira e o celular dele, ele nem viu. A pessoa passou, pegou do bolso dele, foi embora, ele nem sentiu, mão leve. Então esse tipo de coisa, inclusive, acontece pela Europa inteira. Na época que eu fiquei na Itália, quando eu ia na estação de trem comprar o bilhete do trem, do transporte público, era uma maquininha automática. E a maquininha sempre ficava... O início da venda na maquininha era uma mensagem de voz falando: tome cuidado com os batedores de carteira. Mas era todo santo dia que eu ia comprar, tinha que esperar ela terminar dar essa mensagem. Se a maquininha automática dá essa mensagem, imagina quanto batedor de carteira que não tem naquele lugar, né? Mas enfim... Essas coisas são comuns, batedor de carteira, roubar bicicleta, essas coisas assim pequenas, que passam mais invisíveis. Porque, por exemplo, assalto à mão armada, essas coisas, a polícia normalmente tem uma eficiência grande, então as pessoas não vão se arriscar a fazer isso.
E isso é muito da realidade daqui. Então são essas coisas e coisas pontuais, como esses exemplos que eu dei de briga. Aqui na cidade, um tempo atrás, teve um assassinato no cinema, mas era um cara que era doente mental e ele teve um surto. E enquanto o zelador do cinema saía para colocar o lixo, ele entrou e matou a mulher que estava lá dentro limpando, foi antes de abrir o cinema. E quando o zelador entrou, ele matou o zelador também, mas o cara era doente mental, ele não foi nem pra prisão normal, ele foi pra prisão das pessoas como é que chama? Inimputáveis? Ah, eu não sei o nome, gente. Gente que não consegue ser julgado, porque não é doente mental, não pode ser julgado normalmente, como não é capaz, não responde pelos atos dele, né? Então, aqui a violência tem uma cara bem diferente. Ela existe, ela tá aí no dia a dia, mas ela é muito menor, muito diferente do que é no Brasil. Eu acho que a questão fundamental também é que aqui não tem corrupção na polícia, né? Essa história de milícia que a gente ouve no Brasil e tudo mais, não é uma coisa que acontece aqui dessa forma. Tem histórias, né? Tem casos que aconteceram, mas são casos muito isolados. Então eu até fui perguntar pro meu namorado e ele falou assim que um tempo atrás apareceu uma história de um policial que estava endividado e que acabou aceitando ajudar algum criminoso X e acabou sendo descoberto. E aí quando foi descoberto foi um grande escândalo, ele foi expulso, ele foi preso, ele foi punido. Mas era uma coisa assim muito pontual, não era um grupo criminoso infiltrado dentro da polícia, não era, né, não era tropa de elite, era uma coisa realmente muito pontual. Aquele cara virou uma pessoa fora da curva, aquele cara acabou se desviando do que ele deveria fazer por problemas até pessoais dele. Então acho que isso também é uma coisa que faz esse cenário de violência ser muito mais brando do que é no Brasil. Acho que são basicamente 3 coisas. A realidade social, que é muito diferente, né? Aqui a desigualdade é baixíssima. O poder da polícia, então uma polícia mais eficiente vai investigar melhor, vai prender mais e isso vai acabar inibindo naturalmente que outros crimes aconteçam. E acho que a própria consciência social, né, a educação das pessoas, né, como as pessoas têm mais acesso à educação aqui, elas também têm uma consciência diferente de que caminhos tomar na vida, né? Elas têm mais oportunidade de tomar outros caminhos que não sejam esse caminho da violência, das drogas, do tráfico, das coisas erradas na vida, né? Esse vídeo era para falar assim de uma forma mais geral sobre a violência na Holanda. É um assunto que acho que daria vários vídeos. Eu não quis falar aqui, por exemplo, da parte do terrorismo, porque acho que não é uma coisa específica da Holanda, é uma coisa, não é nem específico da Europa, né? Deixa o seu comentário o que você achou de tudo isso, se tem alguma dúvida, se ficou claro toda essa bagunça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!